Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Pod Pediatras. Eu sou a Aline Velasco, pediatra. E eu sou a Caroline Mendes, também pediatra. Nós duas juntas temos a missão de trazer informações seguras sobre parentalidade, saúde e cuidado infantil para todos vocês. E hoje o nosso tema é um tema especial, muito voltado para a infância, é sobre criança se desenvolve brincando. Para isso nós trouxemos o Rodrigo e a Adriana, que são os proprietários da Casa Lúdica Goiânia. Hoje nós estivemos aqui com o Casa Lúdica Goiânia, uma casa que traz muito mais que brinquedos, que traz oportunidades de brincar em família. Então, por isso, para você que é ouvinte do Pod Pediatras, que está nos acompanhando, eles vão estar prestigiando vocês com um cupom de 10% de desconto para quem fizer o pagamento no Pix. É só procurar o Casa Lúdica Goiânia e dizer @podpediatras. É muito importante a gente entender como que o brincar é essencial para o desenvolvimento biopsíquico, socioemocional e para o aprendizado das crianças. E como também é importante que os pais possam aprender a brincar juntos com os filhos, justamente porque a criança se desenvolve brincando. Vamos apresentar para a gente, Rodrigo e Adriana. Primeiramente, um prazer conhecer vocês, né? E a gente queria entender um pouquinho como a Casa Lúdica entra nessa brincadeira, entra dentro da casa da gente, né? E traz de forma segura o brincar. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, doutora Caroline, doutora Aline, né? Para nós é uma alegria estar aqui hoje tratando desse tema tão importante, né? Tão Sim. especial e tão importante para o desenvolvimento das crianças. A Casa Lúdica inicialmente surgiu de um anelo meu de estar ainda mais inserida no universo infantil. Eu amo lidar com crianças, fui professora durante muitos anos, né, mais de 10 anos, sou formada em educação física, sou especialista em psicomotricidade, então eu já venho estudando sobre o desenvolvimento infantil já há alguns anos. E como mãe também, eu sempre tive essa preocupação em relação aos estímulos que seriam oferecidos nessa fase tão importante da vida, que é a infância, onde as crianças estão, assim, ávidas, né, por saber. E aí a Casa Lúdica veio, então, para trazer mesmo, né, esse diferencial, para que a gente possa oferecer mesmo os melhores estímulos e favorecer no desenvolvimento de todas as crianças. Então, eu sou analista de sistemas por formação, trabalhei com informática por 22 anos, mais ou menos, e tem 3 anos que eu troquei os códigos pelo mundo dos brinquedos educativos, né? Então, eu, junto com a Adriana, a gente conheceu a Casa Lúdica, que é uma franquia. Ela apareceu pra gente e a gente gostou muito da proposta da Casa Lúdica, porque não é só uma loja de brinquedos, né? A gente fala que a proposta da Casa Lúdica é ser um momento de interação familiar, é um lugar onde a gente encontra os profissionais, encontra os pais, então a Casa Lúdica veio para ser mais do que uma loja de brinquedos. Então, ela faz agora a diferença na vida de outras pessoas também. Então, esse era um ponto importante para nós quando a gente decidiu empreender nesse novo mercado. Eu sou cliente da Casa Lúdica e acho que realmente é uma oportunidade de interação. É muito legal você ter esse recurso. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, né, tanta tela, tanta coisa, tanta informação, é muito legal ter esse recurso. Cada brinquedo que chega, que você pode brincar em família, é uma festa. Eu vejo dessa forma, é uma festa, é uma recompensa, assim, é muito gratificante. Eu queria que você explicasse um pouquinho, então, Adriana, pra gente, por que brincar é tão importante para o desenvolvimento da criança? O brincar, então, proporciona um momento feliz, prazeroso, agradável. E, naturalmente, as crianças amam brincar. Então, este momento é muito propício para a aprendizagem. A criança, literalmente, aprende brincando. Durante a brincadeira, ela se expressa, ela cria, né? Ela utiliza a imaginação. E um outro aspecto é que durante a infância, né, nas crianças pequenas, a aprendizagem passa pelo corpo. Então, todas as experiências que a criança vivencia no corpo vão favorecer esse desenvolvimento,
Antes mesmo da criança aprender a falar ou a ler e a escrever, ela já se comunica através do corpo. As vivências que são proporcionadas pela brincadeira, elas vão favorecer muito, né, o desenvolvimento. Quais são os aspectos, assim, que vocês reconhecem, que vocês entendem, que são mais favorecidos pelas brincadeiras, as habilidades cognitivas, sociais, motoras? Como que vocês enxergam isso? São muitos aspectos, né? A gente pode pensar, assim, na criança como um todo. Então, todos os aspectos são favorecidos durante as brincadeiras. Na parte física, o ganho de coordenação motora, ganho de equilíbrio, fortalecimento muscular. Na parte cognitiva, a concentração, a memória, raciocínio lógico, o desenvolvimento da linguagem. E também na parte socioemocional, né? Então, a criança vai aprender a conviver, a lidar com as frustrações, a resolver problemas, a ter empatia, ter autoconfiança. Então, são muitos aspectos que são desenvolvidos, muitas habilidades que as crianças vão conquistando através do brincar e que ficam marcados, né? Ficam, assim, marcantes mesmo na vida dela. Inclusive a lidar com as emoções, né? Que no episódio anterior a gente estava falando justamente sobre como ajudar as crianças a lidarem com as emoções. E na brincadeira a gente vê isso, porque ela manifesta raiva, frustração, quando ela perde, vai aprender esse senso de ganhar, perder, de coletivo, de o que é individual, às vezes a compartilhar também. Então, a parte emocional também está muito envolvida nisso, né? Muito interessante. Difícil, né, para eles têm que lutar muito para aprender a compartilhar o brinquedo, né? Então, isso é algo que é novo para eles, né? Então, essa parte social é muito importante mesmo. E no dia a dia, por exemplo, vou falar de uma coisa séria, né, que é a ansiedade. Uma criança ansiosa, como lidar com a brincadeira, com a ansiedade, com o medo, com a raiva? Eu penso que é o seguinte, a gente já sabe que o brincar é muito importante, né, para essas habilidades sociais, né? Uhum. Então, eu compreendo que o brincar tem um papel fundamental para que trata essa questão, por exemplo, da ansiedade, né? Que é algo que a gente precisa ressaltar, né? O brincar ajuda na ansiedade porque, ao brincar, eles expressam as emoções de forma leve e se sentem seguros, né? Que é algo importante para lutar contra essa ansiedade ali. As habilidades sociais, elas são muito trabalhadas nas brincadeiras em grupo. Que a gente observa nas escolas, né? Porque a gente fica pensando, por que será que tem essas brincadeiras em grupo, né? Os jogos em grupo? Que é isso que a Aline trouxe, né? É pra gente trabalhar essa parte social, de aprender a trabalhar em grupo, aprender a ganhar, aprender a perder o conjunto, né? Os desafios do dia a dia. O ganhar e perder é muito... eu não sei se vocês já estão vivenciando lá na casa de vocês, mas o ganhar e perder é uma problemática, né? O não saber perder, o querer sempre ganhar. E aí os jogos, às vezes nós como pais, a gente entra nesse papel também, né? Porque a gente quer deixar eles ganharem de vez em quando, mas você entende que também ele precisa aprender a perder, então ponderar isso. E esses jogos interativos, esses jogos de tabuleiro, jogos que você faz em casa, eu vejo lá em casa, são muito especiais pontuam muito essa questão, assim, olha, você nem sempre ganha, nem sempre perde, né? É uma coisa que a gente vai ter que encontrar o equilíbrio. É aquela questão de o importante é participar. Isso. Mas até pra gente não é bem assim. Mas eu quero ganhar. Participar, mas ganhar é bem legal. Né? Exatamente. E os desafios, né, voltando aos desafios, né, nos ajude a entender as brincadeiras mais enriquecedoras. Eu penso que as brincadeiras que são mais importantes, né, que vão auxiliar, são as brincadeiras que vão ativar a mente da criança, vai trabalhar a parte criativa, a parte motora, a parte social, raciocínio lógico, né? Então, o quebra-cabeça trabalha ali a parte de raciocínio lógico, as telas de pintura vão trabalhar a questão motora fina, vai trabalhar a parte criativa, né, que é muito importante. Os jogos de tabuleiro, para trabalhar essa interação social, porque ninguém joga jogo de tabuleiro sozinho. Sim. Né? Não existe um jogo de tabuleiro para você jogar
você contra você mesmo, né? E Não é muito bem de acordo assim. com a idade também. Muito de acordo com a idade. A gente vai ter Vocês jogos. orientam sobre isso, né? Isso, lá na Casa Lúdica a gente tem lá um jogo de tabuleiro que começa ali, por exemplo, a partir de 3 anos. Então, poxa, uma criança com 3 anos, ela já tem a oportunidade de ter um jogo de tabuleiro. Então, já existe um jogo de tabuleiro para uma criança ser inserida nesse mundo de jogos de tabuleiro. Ah, joga de 2, joga de 3, e aí a gente vai jogar em equipe, né? Então, já dá para ensinar para a criança desde pequeno, né? Que são jogos que eles vão precisar da colaboração, vão precisar... São jogos, na maioria deles são colaborativos, então é ele e mais alguém contra o próprio tabuleiro, entendeu? Então são jogos nesses... Um time, né? A ideia de ninguém equipe. perde, Isso. ninguém ganha. Ninguém perde, ninguém ganha. Então todo mundo Todo ganha mundo- se a gente ganhar do Lobo Mal, por exemplo, que é um dos jogos que tem lá. Os 3 porquinhos contra o Lobo Mal. Muito legal. Então os 3 porquinhos somos nós contra o tabuleiro, que é o Lobo Mal. A gente precisa vencer ele, entendeu? Então... É um jogo colaborativo, a gente não tá lutando eu contra você ou eu contra a Adriana. Então é uma coisa mais lúdica, né? Então a gente ensina a parte de equipe, de sentimento de equipe, junto com eles, né? Então é bem interessante esses jogos assim. E sobre isso, um aspecto que a gente leva sempre em consideração é da importância da criança interagir. Seja com o seu par ali, né? Outra criança, família, ou com o próprio brinquedo, né? Essas são as experiências que são enriquecedoras. É muito diferente de quando a criança tem um brinquedo em que ela aperta um botão e o brinquedo brinca sozinho, né? Então, quando ela interage com o outro ou com o brinquedo, ou quando ela faz esse movimento, né? De pensar, de imaginar, aí está sendo uma oportunidade mesmo dela aprender algo. Fala para mim a sua opinião em relação ao papel dos pais. É importante que eles participem, é importante que eles observem. Como que a gente pondera isso? Porque às vezes a gente quer interferir também tanto ali na brincadeira da criança, né? E qual que é a importância dessa participação dos pais nesse brincar? Os cuidadores, né? Às vezes a escola, os professores. É muito importante essa participação. Diria que é fundamental. Claro que tem momentos em que você observa que a criança está ali brincando, por exemplo, sozinha, intertida. Você não precisa interferir, mas aí você pode, né? Observa e ela vai ali criando sozinha ou com outra criança, né? Com o irmão. Então, ter esses momentos também é importante. Mas, de modo geral, é muito, muito legal, assim, né? Que o adulto esteja atento na brincadeira e que ele participe e que ele se insira ali nesse mundo, né? Que a criança está, para que seja um momento ali prazeroso e de troca entre todos. É o participar de verdade, né? É aquela questão, a gente tem que tirar um tempinho para isso. Né? Entregar, que seja né? 10 minutinhos ali, Entregar. mas a gente tem que estar ali de verdade, né? As crianças se sentem amadas, queridas, valorizadas nesse momento, né? Poxa, meu pai... Eu sei que meu pai tem que trabalhar, eu sei que meu pai tem que isso, tem que aquilo, mas ele tá aqui comigo agora, ele tá brincando, ele tá se divertindo junto comigo. É importante a gente estar brincando, mas de verdade, estar mesmo, né? Dedicação exclusiva, né? Desligar o celular, deixar de lado e agora ficar só por conta. A gente tá com vocês aqui, a gente tá fazendo parte da brincadeira, né? Brincar acaba sendo uma coisa séria. Pra eles é muito sério, né? É o trabalho deles, né? É a profissão deles. Eu sei, meu filho fala que a coisa mais importante da vida é brincar. É a coisa mais importante da vida, que é brincar. Tem diferença entre o brincar estruturado, que é aquele brincar ali com um objetivo claro, ou explica pra gente, vocês vão saber explicar melhor que eu, porque é um termo que a gente escuta, né, as pessoas comentarem nas redes, brincar estruturado, livre brincar, ambos são importantes, tem um que é mais indicado ou menos, enfim, como que funciona essa questão? São 2 tipos de brincar diferentes, né? Ambos são importantes e ambos devem fazer parte do dia a dia das crianças. Então, o brincar estruturado é aquele onde as brincadeiras, os jogos, né? Tem mais regras, tem ali um objetivo mais específico. E nisso a gente vai trabalhar a disciplina da criança, o foco, né?
essa compreensão mesmo de como que funciona, né? Aquela regra. E também o saber ganhar, saber perder, né? E no brincar livre, como o próprio nome já diz, ele é mais livre, né? Então, é um brincar que não tem regras definidas e a criança pode ali usar a sua criatividade, a sua imaginação. E a gente teve um episódio que foi lidar com emoções, né, Aline? Como E ajudar as crianças a como lidar com as emoções. ajudar as crianças a lidar com as emoções. E no brincar livre tem muito disso, né? Ele vai cair, ele vai levantar, ele vai ganhar, ele vai perder. São várias emoções que a criança pode estar aí descobrindo, inclusive junto com os pais, né? De preferência, né? Eu acho que se os pais estiverem juntos para ajudar, a pegar na mão, a direcionar, melhor ainda. A gente está vivendo hoje uma grande questão, né? A questão das telas. A gente sabe que as telas, até foi pauta no nosso episódio sobre ansiedade na infância, porque a gente sabe que as telas estão muito relacionadas a essa questão da ansiedade nas crianças. E o que vocês sugerem hoje? O que vocês trazem de alternativas para os pais naquela rotina pesada nossa, né? Multitarefa, sobrecarga de trabalho, sobrecarga materna, demandas da escola, demandas de todas as atividades da criança. No meio dessa rotina, o que vocês orientam? Alguém chega lá, gente, me ajuda, eu preciso aprender a brincar, eu preciso conseguir colocar a brincadeira na vida da minha família e tirar a tela. O que vocês sugerem para esses clientes, para esse pessoal que está nos ouvindo? Primeiramente, a gente sabe, né, que o excesso de tela, de fato, é um dos problemas, né, que a gente vive hoje mesmo. Mas não é só ele, né? Como você mesmo trouxe, tem a falta de tempo, a rotina do dia a dia. São itens, né, que dificultam esse brincar no dia a dia. E aí, o que eu... A própria falta de espaço, né? A falta de espaço físico. Verdade, né? Apartamentos pequenos. Isso. O espaço físico é um fator, a falta de tempo é um outro fator. Então, a gente pensa que a gente tem que priorizar o brincar durante o dia a dia, um momento curto mesmo. Então, durante o almoço ali, a gente pode fazer um jogo de palavras, pode fazer uma mímica, a gente pode brincar com eles ali durante a ida para a escola. Então, qualquer brincadeira que a gente consegue fazer de forma lúdica ali com eles, vai ser importante para eles. Então, por exemplo, a gente vai viajar e vamos contar quantos carros pretos tem, quantos carros de cores diferentes tem. É uma brincadeira que é simples e eles ficam ali atentos ao que está acontecendo, quais são as cores que estão passando. Então, são itens que a gente pode inserir na nossa vida que são simples. Que vai estar valorizando esse brincar no ambiente que estiver, né? Inclusive, em casa seria uma próxima pergunta que eu faria, mas vocês responderam lindamente aí. E esse tipo de envolvimento com a criança, com os pais, fortalece não só os laços, né? Mas com os próprios pais, mas com a sociedade, né? Esse estreitar de vínculos com os filhos é muito importante, né? É muito importante. A brincadeira faz isso, né? Ela nos aproxima dos nossos filhos, ela nos conecta. Nos deixa mais fortes, né? Para lidar. E sobre o excesso de telas, nós temos que lembrar que as crianças se espelham nos pais. Então, se os pais estão excessivamente na tela, a criança, né? Para ela, naturalmente, ela também vai querer ficar na tela. Sim. Então, a nossa dica é essa, né? Que durante o dia, que seja em um momento, mas claro, em mais momentos, né? Quanto mais, melhor, que os pais se desconectem um pouco da tela e fiquem realmente com a criança, né? Para que justamente aquele momento da brincadeira seja um momento de pausa dessa rotina corrida, né? Para que eles possam dar um respiro, se conectar, sem pressa, sem horário, né? Então, esse movimento é muito importante.
Às vezes, períodos curtos do dia, dá para você incluir ali a brincadeira, né? Igual você inclui tudo, tem hora de escovar dente, de tarefa de casa, e aí a gente pode, então, também trazer isso como uma bandeira, né? Incluir a hora do brincar como parte da rotina da família. E tem pai e mãe que fala que não gosta de brincar, né? Sim. A gente recebe muitas famílias que falam, eu não gosto de brincar e tal. Mas, gente, eu acho que vale o esforço, né? Não, e vale muito o esforço. Tem criança que implora para brincar, né? Vamos brincar? Você brinca comigo, né? Isso eles estão sentindo falta, né? Eu vejo que essa geração, eles estão sentindo falta, né? Desse contato. Eu entendo o não gostar de brincar, mas eu acho que, por exemplo, se a gente chega, vamos supor, lá na casa lúdica, você vai conseguir achar uma coisa que me agrada. Porque eu entendi isso, eu também era dessa, assim, gente, eu não gosto muito, é difícil pra mim. Já o meu marido, ele ama brincar, eles brincam super, de Lego, de tudo. Então, eles têm uma relação muito estreita com o brincar, os dois, o pai e o filho. E eu ficava meio ali de escanteio dessa relação, pelo fato de eu ser mais resistente, ter mais dificuldade de encontrar coisas. Mas aí, buscando justamente os jogos, eu descobri que os jogos são muito legais e que me atrai, que eu acho divertido. Então, assim, gente, você vai conseguir achar uma coisa. Não é fácil, porque as pessoas são muito pragmáticas, né? Às vezes perfeccionistas, objetivas, voltadas para as tarefas da rotina do dia a dia. Tem até mais dificuldade de aceitar isso, né? De flexibilizar para a brincadeira. Mas por ter tido filho, eu entendi que era importante eu encontrar uma saída. E eu vi que existe, né? Que os jogos são, assim, saídas incríveis, assim, extraordinárias e divertidas para a família toda, né? Esse brincar, ele é muito amplo, né? E ele permite isso. Então, às vezes eu gosto de brincar do quebra-cabeça, mas eu não gosto de colorir. O outro já não gosta de colorir, gosta de esportes. Então, assim, a gente tem que ir descobrindo mesmo, né? O que agrada ali a todos, por exemplo, da família, para que vivam esse momento juntos. E também a gente recomenda que se estimule. Então, eu ainda não tenho uma habilidade aqui desenvolvida, ou eu não gosto muito de brincar dessa forma. Que tal a família ir incentivando também, né? Levando ali um elemento para que a criança abra as possibilidades, né? Porque todas as habilidades são importantes. Então, se a criança não gosta do quebra-cabeça, aí eu nunca vou oferecer um quebra-cabeça? Não, né? A gente vai aos poucos também, porque também é um jogo, assim, muito legal, que tem os seus benefícios também. Lá em casa, a gente observa que os meninos gostam muito de caçar o tesouro, de ser dono do restaurante. E aí eles cozinham pra gente. Brincadeira de faz de conta funciona muito, né? Eles são donos da loja de brinquedos e eles colocam os preços, a gente compra, coloca o caixa. Então a gente brinca com eles assim também. Um jogo de tabuleiro que a gente brinca lá em casa. O Vicente, que é o meu do meio ali, tem 4 anos. A Elisa tem 8, o Lucas tem 1 ano e 2. Então com os dois ali mais velhos, a gente brinca de perfil. Então o Vicente ainda não lê. Então a gente faz um combinado ali, leia pra ele e normalmente quem ganha é ele. Normalmente. Já é o natural do processo. Então, normalmente quem ganha é ele. Ele não lê, mas ele é o vencedor, entendeu? E assim, e não é porque a gente tá deixando, é porque ele acerta quem é o personagem, ele acerta o que é o objeto. Então assim, e isso tá ensinando pra ele o quê? Inúmeras palavras novas. Repertório. Né? Repertório de conhecimento que ele vai adquirindo ali. Raciocínio. Então, assim, hoje ele não escreve, mas quando ele escrever, ele já tem uma gama de palavras que ele aprendeu nos jogos que a gente foi fazendo com eles, que já, assim, é impagável, né? A dedonha. Até estimulando jogos... ele a querer aprender logo, né? Para poder vivenciar também o outro lado. Exatamente, né? Certinho. E foi bom porque eles explicaram bem pra gente como superar esses obstáculos, né? Que a gente estava preocupada, assim, de saber como superar esses obstáculos
do dia a dia, das rotinas atormentadas, então, tudo tão conturbado. Olha, gente, foi muito especial ter vocês aqui. Eu queria que vocês apresentassem um pouquinho esses brinquedos aqui pra gente mostrar pro pessoal que tá nos assistindo, pro pessoal conhecer a Casa Lúdica. Por que Casa Lúdica, né? Porque a Casa Lúdica é o lúdico que a gente precisa para as crianças, para a brincadeira, para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, o Pod Pediatras, ele traz a bandeira do desenvolvimento saudável. Quem nos acompanha sabe que o nosso objetivo é trazer informação segura para que as famílias possam se desenvolver juntas. E é muito bom poder se desenvolver brincando, né? Poder se desenvolver de forma prazerosa. Eu queria, então, que vocês apresentassem os brinquedos e deixassem para a gente uma mensagem final. Deixe uma mensagem para os pais, para as famílias, uma mensagem de apoio para quem precisa desse incentivo para colocar a brincadeira na vida. E também deixa o contato, onde que a gente encontra o Casa Lúdica, para a gente poder estar deixando aqui para os nossos seguidores. Em relação ao brincar, né, nós temos que pensar mesmo nas necessidades da criança e na faixa etária, né, que nós estaremos ali atuando. Então, obviamente que para crianças menores, por exemplo, crianças de 1, 2 anos, a gente tem que pensar assim, se aquele brinquedo é seguro, né, se não contém peças pequenas. Então, por exemplo, esse brinquedo aqui é uma torre de encaixe, né? Então, aqui tem cores diferentes, as argolas têm tamanhos diferentes e são ótimas, são, assim, ideais, né, para a mãozinha pequena da criança segurar. Então, aqui ela vai experimentar, né? Uhum. Ela vai fazer as tentativas dela de encaixar, de empilhar, né? Ela vai ver as diferenças que se formam, né, durante o brincar e assim, né, ela vai explorando ali o mundo ao seu redor. Para as crianças um pouco maiores, de 3, 4 anos, a gente já pode ir inserindo jogos de raciocínio lógico, que tenham regrinhas, por exemplo, o dominó, eles adoram, né, o dominó já nessa fase. E jogos e brincadeiras também que trabalham o equilíbrio, que eles adoram também nessa fase. Esse aqui seria um exemplo. Esse aqui, o desafio dele parece simples, né, agora que está montado, mas a gente fica brincando de pareamento de cores. Então, se a gente tira aqui e divide os bastões, por exemplo, se tiver trocado assim, por exemplo, a gente tem que organizar para fazer as trocas dentro do tabuleiro, para que ele fique sempre pareado. Uhum. Então, tem algumas formas de jogar. O que acontece bastante, a gente explica lá na loja, que às vezes você coloca todos os pinos num brinquedo como esse, sobra a base azul, mas o pino que sobrou na sua mão foi um rosa e laranja. Então, você precisa conseguir raciocinar e trocar dentro do tabuleiro as posições para que você consiga liberar o espaço correto. Essa é uma opção que atende ali a partir de 3 anos. E para os mais velhos, já a partir dos 5 anos, nós podemos oferecer muitas opções de desafios, jogos que vão mesmo trabalhar, né, esse pensar, esse raciocinar, o trabalho em equipe, né? E aqui também tem um exemplo de um joguinho para os mais velhos, e esse aqui eu diria que é para todas as idades. Esse aqui, o desafio é você colocar todos os T's dentro dessa caixinha. Inclusive, fica o convite. Fica o convite para vocês. A gente tem tempo para ficar tentando, né? Ninguém tá com pressa. Certo. Daqui a pouquinho a gente vai, porque... Então tá certo. E o Instagram de vocês? Então, o nosso Instagram é o @casalúdicagoiânia. No nosso Instagram vai ter lá os nossos contatos, nosso telefone, o nosso WhatsApp. A gente faz atendimento pelo WhatsApp também. Então, precisando, a gente fica à disposição de vocês. E foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Né? Foi. Eu queria trazer mais um aspecto que eu acho muito importante nós falarmos, que durante o brincar, nós podemos levar ali para a criança algo que ela esteja necessitando, né? Então, de forma lúdica, a gente vai orientar aquela criança de alguma forma. Por exemplo, a criança está com alguma dificuldade na escola,
ou vai ganhar o irmãozinho, né? A mamãe tá grávida, então vai ganhar um irmãozinho em breve. Durante a brincadeira, você vai ali simulando, né? Situações, vai fazendo treinamentos, para poder levar os elementos que a criança esteja necessitando, né? Que vai favorecer aquela criança em outros momentos. Então, quando ela viver de fato aquela situação, né? E as várias situações do dia a dia, ela já vai ter ali um repertório maior e recursos para atuar da melhor forma. E a nossa dica é brinquem, né? Nossa dica para os pais: brinquem. Brinquem com as crianças, se envolvam nessas brincadeiras. Todos só têm a ganhar, né? Voltem a ser crianças, né? Se permitir, exatamente, se permitir. E é possível. Eu falo que é possível, né? Não era minha praia brincar muito, mas hoje eu sei que é possível, que a gente tem muita ferramenta, muito recurso. Muito obrigada a vocês, gente. Foi um prazer enorme. Olha, foi assim muito gratificante, porque eu esperava que fosse ser bom, mas eu vi que a gente aprendeu muito e que a gente vai contribuir demais com as famílias, com medidas simples e possíveis, porque é isso, é você levar o que é real, né? O que é viável. Esse foi mais um episódio do Pod Pediatras. Agradecemos a vocês pela audiência. Eu sou a Aline Velasco, vocês me encontram no doutora.Aline Velasco Pediatra e no @podpediatras. E vocês me encontram também no @podpediatras e no @doutoracaroline.ped. Eu agradeço vocês, agradeço a audiência. Queria deixar a dica: à direita do final do vídeo temos o link Atividade Física e Vida Profissional. É possível conciliar? Muito obrigada.